Audiobook do livro O Caminho para a Saúde. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 6. Estados de Saúde e Doença. 20/4/84. Você iniciou a associação livre de uma forma boa e estimulante para que Hubert se torne consciente de alguns de suas próprias atitudes para quais ele se tornou mais ou menos cego. Ele progrediu suficientemente bem, porém, diga-lhe para que ele não teme qualquer regressão. O quadro que criamos impedirá isso. Agora vamos ao ditado do livro. Antes de discutirmos a situação humana mais especificamente no relacionamento à saúde e à doença, consideremos os chamados estados de saúde e doença conforme se aplicam em termos planetários e como eles operam em todas as espécies. Isto dar-nos-á um quadro muito mais vasto para entender as maneiras pelas quais cada pessoa se encaixa em toda a imagem. Iniciaremos o próximo capítulo que se chamará Estados de Saúde e Doença. Usa até aspas em todo o título deste capítulo para enfatizar o ponto de que o título foi escrito com suas próprias ideias de saúde e doença em mente. Na verdade, porém, independentemente das aparências e interpretações equivocadas de eventos naturais, a própria ideia de doença, como você geralmente pensa nisso, é chauvinista na saúde do que em termos sexuais. Basicamente falando, existem apenas formas de vida. Através da sua cooperação, todo o mundo sustenta sua realidade, a substância vida que dá vida e forma. Se não existissem doenças como você pensa nelas, não haveria nenhuma forma de vida. A vossa realidade exige uma flutuação constante no nível físico e na experiência não física. A maioria de vocês, meus leitores, entendem que se você não dormisse, você morreria. O consciente, a retirada da vida mental durante a vida, torna a experiência normalmente consciente possível. Da mesma forma, é claro que deve haver um ritmo da morte física para que a experiência da vida física normal seja possível. Escusado seria dizer que sem morte e doença, por os dois, que a morte não existiria sem a doença, pois os dois andam de mãos dadas. Então, a existência corporal normal seria, então, impossível. Apesar de todo o medo que o homem tem das doenças, entretanto, a espécie nunca foi destruída por ela, e a vida continuou a funcionar com uma estabilidade global, apesar do que certamente parecem ser as constantes assédios e ameaças de doenças e enfermidades. O mesmo é verdade, geralmente falando, de todas as espécies. Plantas e insetos cabem neste espaço maior nesta imagem, assim como todos os peixes e aves. Eu já disse em outro lugar que nenhuma espécie é realmente erradicada e, nesses termos, nenhuma doença, vírus ou germe jamais desaparecerá completamente da face da Terra. Em primeiro lugar, os vírus mudam sua forma, aparecendo em seus termos às vezes como inofensivos e às vezes como letais. Os chamados estados de saúde e doença também estão mudando constantemente e, nesses termos mais vastos, a doença em si é uma espécie de saúde, pois torna a vida e a própria saúde possíveis. Mais tarde discutiremos o que isso significa para você, o indivíduo pessoal. Mas, por enquanto, quero enfatizar o fato de que, embora possa parecer natural o suficiente para considerar a doença como uma ameaça, um adversário ou um inimigo, este não é o caso. O tema do sofrimento está certamente vitalmente ligado ao assunto em questão, mas, basicamente falando, doença e sofrimento não são necessariamente conectadas. O sofrimento e a morte não são necessariamente conectados também. As sensações de sofrimento e dor existem. Algumas são de fato reações bastante naturais e outras são aprendidas em reações a certos eventos. Andar descalço sobre uma cama de fogo seria provavelmente faria com que a maioria de vocês, meus leitores, sintam a dor mais aguda, embora em algumas sociedades primitivas, sob certas condições, a mesma situação poderia resultar em sentimentos de êxtase ou alegria. Queremos discutir a doença tal como ela existe além do sofrimento. Em seguida, discutiremos a dor e o sofrimento e suas implicações.
Quero mencionar, no entanto, que a dor e o sofrimento são também sensações vivas e, obviamente, vitais, e, portanto, fazem parte do repertório do corpo de possíveis sentimentos e experiências sensoriais. São também um sinal, portanto, da vitalidade da vida e são em si mesmos muitas vezes responsáveis pelo retorno à saúde quando atuam como aprendizes em comunicações. A dor, portanto, por ser desagradável, estimula o indivíduo de se livrar dela e, assim, muitas vezes promove um retorno ao estado de saúde. Antes de eu partir, lembre a Hubert que ele é de fato um filho amado no universo e que seus pais são tanto o mar e o céu como seus pais físicos. Eu também estarei analisando com frequência sua própria situação e enviarei meu apoio. 22/4/84. O seguinte material é para Hubert e pode ser usado como um material para uma associação livre. Hubert sentiu que sua escrita e suas habilidades de escrita justificam sua existência, que a capacidade de escrever deveria constituir para todas as outras deficiências. Sua mãe ajudou-lhe a fazer sentir-se desagradável, mas suas habilidades pareciam ser sua graça salvadora e, portanto, foram incentivados e protegidos a todo custo. Ajudará, como você fez há algum tempo, se você redigir uma lista das boas qualidades e excelentes características pessoais de Hubert. Em seguida, use esta breve sessão como ponto de partida para uma associação livre. 25/4/84. Mesmo em situações que envolvem a chamada relação hospedeiro-parasita, existe um processo cooperativo. As pulgas, por exemplo, na verdade ajudam a aumentar a circulação e penteiam constantemente os pelos dos animais. Nos níveis mínimos, eles também consomem alguns resíduos corporais e criaturas ainda menores do que são. Elas também mantêm o sistema imunológico ativo e flexível. Muitas doenças são, na verdade, processos de promoção da saúde. A varíola do frango, sarampo e outras doenças semelhantes na infância, à sua maneira, inocular naturalmente do corpo, para que ele seja capaz de lidar com outros elementos que fazem parte do corpo e do ambiente do corpo. Quando crianças civilizadas são vacinadas clinicamente contra tais doenças, no entanto, geralmente não apresentam os mesmos sintomas e, em grande medida, os processos naturais de proteção são impedidos. Essas crianças podem não contrair a doença contra a qual elas estão medicamente protegidas, então, mas elas podem, de fato, portanto, tornar-se presa de outras doenças mais tarde na vida, de que outra forma não teriam acontecido. Estou falando de maneira geral aqui, pois lembre-se de que suas crenças como indivíduo, pensamentos, emoções causam a sua realidade. Então, nenhuma pessoa morre à frente de seu tempo. O indivíduo escolhe a hora da morte. É verdade, porém, que muitos cânceres e doenças como a SIDA resultam porque o sistema imunológico foi tão alterado que o corpo não foi autorizado a seguir com seu próprio equilíbrio e procedimento. Mais uma vez, porém, nenhum indivíduo morre de câncer ou de AIDS, por exemplo, ou de qualquer outra condição, até que eles próprios tenham definido a hora. Existem muitas outras condições a serem levadas em consideração. Para tais doenças, têm certamente fortes ligações sociais. Elas ocorrem em espécies sociais. Isto não significa que sejam necessariamente contagiosas, mas que elas mantenham uma relação geral com o dar e receber entre os indivíduos e suas relações sociais e estruturas naturais. Uma cidade pode ser invadida por ratos, por exemplo. Uma boa situação para os ratos, se não para a população. Mas, para todo o quadro, incluiria agitação na população geral, uma grave insatisfação com condições sociais, sentimentos de desânimos e todas aquelas condições conjuntas contribuíram para que o problema acontecesse. Veneno de rato pode de fato acrescentar os seus próprios perigos, matando outras pequenas aves ou roedores e contaminando suprimentos de alimentos para animais. Nem os insetos são invulneráveis a tais condições, em tal imagem hipotética. Na verdade, todas as formas de vida naquele determinado ambiente estariam buscando um retorno equilibrado a uma condição mais vantajosa.
Você pode se perguntar por que tantas formas de vida estariam envolvidas, o que pode parecer um comportamento autodestrutível, muitas vezes levando à morte. Mas lembre-se que nenhuma consciência considera a morte um fim ou um desastre, mas veio como um meio para a continuação da existência corpórea e incorpórea. Posso ou não voltar esta tarde, mas de qualquer forma tenho ativado aquelas coordenadas que tanto encorajam a autocura, a fé e o bem-estar. 27/4/84. A melhoria óbvia no joelho de Hubert é um belo exemplo dos processos de autocura do corpo. Não poderia ser realizado pela mente consciente, embora a mente consciente pode de fato desejar que o processo ocorra. O joelho continuará a melhorar e o dedo também. Agora vamos ao ditado do livro. Não estou aconselhando meus leitores a recusarem vacinar seus filhos, já que agora você tem que levar a vacinação em consideração devido ao seu destaque na sociedade. É muito possível, no entanto, que a própria ciência descobrirá com o tempo o lado infeliz e os efeitos de muitos desses procedimentos e começarão a reavaliar todo o assunto. É verdade que algumas populações nativas, particularmente no passado, estavam livres de muitas das doenças infantis que são consideradas naturais pela medicina ocidental. Também é verdade, claro, que algumas sociedades primitivas perderam um grande número das suas populações para a doença. Alguns desses casos, no entanto, foram causados precisamente pela introdução repentina da medicina ocidental. Contudo, não estou condenando a medicina ocidental em si, mas apenas apontando seus muitos aspectos prejudiciais. Ciência medicinal também está em um estado de transição e é tão importante, se não mais ainda, que se examine seus conceitos, bem como suas técnicas. A ideia de usar animais para experimentação tem muita mais desvantagens do que vantagens. Existe a questão de um tipo de consciência definitivamente aproveitando o outro tipo e assim indo contra a predisposição cooperativa da natureza. No passado distante, algumas civilizações antigas realmente usavam animais desta forma, mas num quadro muito diferente. Os doutores ou sacerdotes declaravam humildemente seus problemas verbalmente e por meio de rituais, dançando, e então pediam ajuda do animal, para que os animais não fossem sacrificados, nesses termos, nem descartados. Em vez disso, uniram-se num empreendimento cooperativo, no qual os animais e o homem compreenderam que nenhuma consciência morreu verdadeiramente, mas apenas mudou sua forma. Na verdade, os animais têm sido muitas vezes bastante úteis aos homens em vários aspectos e situações e encontros de cura, mas em todos esses casos estes foram empreendimentos cooperativos. Isso me leva, é claro, a pelo menos mencionar aqui o cruel métodos utilizados no abate de animais e aves para o consumo humano. As criaturas são tratadas como se não possuíssem sentimentos ou consciência própria, e tais atitudes mostram uma infeliz leitura dos eventos naturais. Como resultado direto, pelo menos tantas doenças se desenvolvem através de procedimentos como existiriam em uma sociedade altamente primitiva com condições insalubres. Nesse tipo de cenário, no entanto, os equilíbrios se ajustariam porque o entendimento básico entre criaturas vivas seria mantido. Você não pode divorciar a filosofia da ação e a crueldade nos matadouros não seria perpetrada se não fosse pelas filosofias distorcidas que tratam da sobrevivência do mais apto, por um lado, e a suposição egoísta de que Deus deu ao homem animais para fazer o que o homem desejasse. Agora, sobre Hubert, leve a sério o que eu disse sobre o joelho dele, para que ele perceba de fato que os processos de cura estão de fato operando dentro dele o tempo todo. Essa percepção ajudará a mudar condições suficientes para que vocês dois possam voltar para casa juntos mais cedo do que você imagina ser possível. Novamente, eu ativo aquelas coordenadas que despertam o bom humor, a força e a vitalidade, e desejo-lhe uma carinhosa boa tarde. 30/4/84. Isso não é para o livro. Acima de tudo, Hubert não deve concentrar-se no que está fazendo de errado. No mais profundo dos termos, se você entender o que quero dizer, não há nada de errado. Em vez disso, você tem um conglomerado de crenças severamente conflitantes. Então, não existe um caminho único e claro para a ação.
Você quer limpar a estrada. A associação livre é valiosa porque ajuda a apontar esses sentimentos e crenças conflitantes. Traz-lhe para a consciência e para o momento presente, onde podem, na verdade, ser compreendidos à luz do conhecimento que foi adquirido desde então, mas não foi autorizado a agir de acordo com as antigas crenças conflitantes. A expressão das emoções em si é uma expressão de ação de movimento. Mover-se requer, antes de tudo, a expressão do sentimento, e a expressão de qualquer sentimento abre espaço para movimento ainda maiores. A auto-hipnose pode ser de fato ser inestimável em termos de aceleração corporal, movimento e cura. A expressão e não a repressão é vital. Muitas vezes Hubert não esteve em contato com seus próprios sentimentos, mas tentaria intelectualizar muitos. Ela precisa perceber que é seguro para ela se expressar, e essa expressão não trará abandono. Pessoas que escreveram livros contra a Igreja Católica foram excomungadas. Hubert transferiu esses medos para a sociedade em geral. Houve um conflito entre o trabalho criativo e a Igreja, mesmo quando apenas a poesia estava envolvida. Ele deveria realmente dar sugestões a si mesmo que os insights necessários chegarão até ele e que as conexões adequadas sejam feitas, seja consciente ou inconscientemente. Mas a ideia é que seja seguro expressar-se e que o verdadeiro propósito da sua vida seja, de fato, expressar as características que compõem a sua realidade pessoal. Ela também deveria perceber que o prazer é, de fato, uma virtude. Sem dúvida, expressar suas emoções uma ou outra à medida que elas ocorrem naturalmente. Hubert não foi ensinado a amar a si mesmo quando criança e pensava que em seus talentos como uma forma de justificar sua existência. Uma existência de natureza um tanto suspeito, ele sentia, já que sua mãe contou frequentemente que ele era responsável por sua própria saúde debilitada. Todas essas questões se encaixam, mas podem ser decifradas, trazidas para o presente e reconciliadas. O corpo é mais do que agradável e mais do que capaz de trazer à tona uma extraordinária recuperação. Ouviu isso, Jane? Robert Budd disse a ela. Eu me saí muito bem, disse Jane enquanto voltava do transe. Eu não saberia se eu poderia fazer isso ou não. Quase saí dessa sessão algumas vezes, mas consegui. Eu notei os casos que ele quis dizer. Robert Butts então lê a sessão para ela. Ela teve alguns pensamentos enquanto ouvia ele lendo. Ela foi transferida a ela coisas sobre excomunhão até a perda do companheirismo que ela sentiu em determinados momentos. Isso ninguém iria querer, e pensava que com isso ninguém iria querer nada com você se você os cruzasses, Robert Butts disse. 2. Você tentou ser mais parecida comigo, mais legal, sem expressar tantas emoções, mais no controle, e isso foi um erro da sua parte, um erro sério. Nasceu, eu disse para ela, do seu desejo de proteção e amor. Bem, você pode ver como ele se encaixa. Enquanto conversávamos, Jane começou a sentir Seth por perto novamente. Então, ela começou a dizer Seth começou a falar através dela novamente. Em outras palavras, Hubert recebeu fortes habilidades criativas que ele estava determinado a expressar, mas ao mesmo tempo, no início de sua vida, ele recebeu a ideia de que era altamente perigoso expressar a própria vinicidade inerente à sua criatividade. Esta é uma parte da questão principal. Ele deve compreender que se tem algum dever ou propósito na vida, é, na verdade, para expressar essas mesmas habilidades, uma vez que essas habilidades são tão naturais em sua composição que também possuem seus próprios mecanismos de proteção. Ele deve perceber que é livre para expressar sua natureza poética e psíquica e seguir aonde quer que ela o leve, uma vez que é de fato o seu caminho natural para a existência e o seu caminho de maior conexão íntima com o universo e com tudo o que é. Essa sessão une muito bem as questões e pode ser usada com uma vantagem grande para a associação livre também. 2 de maio de 84. A expressão da emoção é excelente, principalmente a liberação da raiva e da frustração. Isso não significa que essas emoções devam ser concentradas sobre, mas reconhecida e expressada.
Isso permite que novos sentimentos tomem o seu lugar e, novamente, acelera o movimento em todos os níveis. Parte do material pode ser inicialmente difícil para Hubert expressar, mas vale a pena o esforço e as explosões momentâneas. Tais experiências devem ser seguidas, no entanto, como garantias tanto da sua parte quanto por autolembretes por parte de Hubert, de que seu ser e a experiência são de fato expressos e mantidos com segurança e em segurança e amor. A associação livre está de fato a funcionar como deveria, e essa expressão limpará os caminhos mentais e emocionais para que o alto astral natural e inato de Hubert possa começar a aparecer novamente. Vocês dois estão lidando bem com a situação. 6 de maio de 84. Lembrem-se de que cada segmento da vida é motivado pela realização de valores e, portanto, está sempre tentando usar e desenvolver todas as suas habilidades e potenciais e se expressar da maneira mais provável, de várias maneiras prováveis quanto possível, em um processo que é cooperativo. Em um processo, aliás, que leva em consideração as necessidades e desejos de cada outro segmento da vida. A própria existência de certos vírus proporciona segurança contra muitas outras doenças, independentemente desses vírus existirem ou não de forma ativa. É óbvio, claro, que a situação física global, a estabilidade da Terra, é possível por causa das tempestades constantes, desastres naturais e outras aparentes calamidades. No entanto, tais eventos promovem os grandes e abundantes suprimentos alimentares da Terra e servem para redistribuir os recursos do planeta. Da mesma forma, as doenças também, no quadro geral, promovem a saúde e o bem-estar da vida em todos os seus aspectos. Cumprimentos de valores opera dentro de micróbios e nações, dentro de indivíduos, criaturas e espécies inteiras, e une todas as manifestações da vida de modo que, de fato, as criaturas e seus ambientes estejam unidos em um empreendimento cooperativo geral. Um empreendimento em que cada segmento quase busca ir além de si mesmo em criatividade, crescimento e expressão. Numa estrutura menor individual, cada homem e cada mulher, então, são motivados por esses mesmos cumprimentos de valores. Em breve você verá algumas doenças que são causadas pelas maléficas e que vão contra as realizações de valores, muitas vezes por causa de medos, dúvidas ou mal entendidos. E como outras doenças podem realmente levar a casos de cumprimento de valores, que são mal interpretadas e vistas como muito negativas. Também quero enfatizar aqui que os aspectos da experiência de vida não são apenas sensações, mas sentimentos emocionais. Portanto, existe uma espécie de bravura inata que opera entre todos os segmentos da vida. Uma galanteria que merece seu respeito e consideração. Você deve ter respeito, então, pelas células de seu corpo, pelos pensamentos da sua mente, e tente entender que mesmo a menor das criaturas compartilha com você a experiência emocional dos triunfos da vida e vulnerabilidades. 9 de 5 de 84. Jane e Robert Butts conversam bastante durante a manhã neste dia a respeito da culpa que Robert Butts sente em relação à doença de Jane, porque ele se sente culpado de não poder fazer mais. Ao mesmo tempo, ele vem se curando de um processo dentário que ele vem passando, os dentes estavam caindo, mas ele está se curando de uma forma progressiva e de uma forma positiva em relação a essa doença. Eles conversam um pouco sobre isso. Jane também reconhece algumas atitudes sentimentais erradas que ela tinha no passado em relação ao seu ambiente doméstico religioso inicial, especialmente a relação que ela teve com muitos padres em sua vida, onde ela concordou e reconheceu que tinha um comportamento compulsivo e um grande apego à religião, e mais tarde esse apego ela jogou esse apego ao Robert Butts. Alguns disso pode ter sido devido também, e esse processo de apego dela pode ter sido devido à falta de um ambiente doméstico normal. Ela cresceu sem um pai e sentia que havia fortes elementos independentes da personalidade dela que encorajou tais comportamentos de qualquer maneira.
Ela cita também que teve uma grande, claro, não justifica, ela tem consciência que nada justifica, por exemplo, uma vida de crimes, não justifica a atitude de pessoas que tenham uma vida de crimes, ou seja, de erros conscientes, né? Jane também não tinha desenvolvido uma influência contraditória em relação aos padres, porque ela se sentiu traída, principalmente a um padre que ela cita no nome, ela cita o nome aqui nesse parágrafo, quando ele tentou avançar para cima dela quando ela ainda era uma adolescente. Então ela se sentiu muito traída e decepcionada, e ela era uma pessoa que até então era muito fervorosa religiosamente falando. E aí eles conversaram sobre a vida dos dois, e eu vou citar aqui, tudo isso eles estavam medindo a energia de todas essas expressões passadas com o pêndulo, né? Que Robert Butts usava muito o pêndulo também durante a sua vida para medir energias, emoções. Eu vou citar aqui agora uma experiência que a Jane narrou que vai estar ligada com o próximo ditado de Sete. Depois do almoço e da leitura do material de associação livre, Jane disse que realmente não sabia o que fazer com ela mesma. Começou a trabalhar em cartas de fãs que começaram a se acumular novamente. Às 3h45, Jane disse que sentiu ela usa a expressão um você maior, se referindo ao Robert Butts, sobre ela. Foi uma coisa difícil de descrever, ela disse, e repetiu minha pergunta sobre ser minha própria entidade ou parte disso, né? Robert Butts pergunta, mas era eu mesmo ou uma subpersonalidade minha ou parte de uma personalidade minha? Ela sentiu um grande amor por parte da entidade. Se isso pudesse ser descrito, ela teria dito poderia ser algo circular, embora na verdade não tivesse forma nesse sentido. Os efeitos posteriores da forma persistiram enquanto eu falava sobre isso e enquanto fiz algumas anotações. Jane não estava pensando conscientemente em assuntos psíquicos. Mais cedo, eu li para ela o versículo do cartão de aniversário que comprei para ela ontem. Ela gostou muito, tanto quanto gostou quando lemos pela primeira vez. Nós dois sentimos uma emoção muito grande na leitura, ambas as vezes. Ela não sabia se isso poderia ser desencadeado em sua experiência, mas nossos sentimentos gerados pela leitura do cartão são eventos valiosos neles mesmos. Estava ficando tarde quando Jane então começou o ditado por Seth. A experiência de Hubert esta tarde foi uma resposta às suas próprias notas sobre comunicação e sua importância. Neste caso, as notas permitiram a Hubert ver o vasto e ainda assim tipo de comunicação mais íntimo que os une e que une toda a vida. O programa de televisão sobre a comunicação das plantas também serviu como impulso para que Hubert fosse capaz de sentir o contínuo fluxo de amor e cooperação do mundo interior dentro do qual toda a vida é revestida. Hubert falou sobre se sentir isolada às vezes, e a experiência pretendia também mostrar-lhe que o próprio isolamento é uma ilusão. Tais comunicações existem em todos os níveis, mas para seus próprios motivos pessoais e por causa do seu relacionamento, Hubert particularmente tem sintonizado-se com sua própria personalidade maior com esses atributos de amor, profunda compreensão e respeito que muitas vezes parecem tão difíceis ao que parece expressar-se adequadamente. 12/5/84. O recente desconforto que Hubert sentiu é parcialmente causado pelo medo que ele tem de seu corpo não será capaz de se curar completamente, mesmo que o faça descobrir todas as razões da sua situação. Os receios existiram, claro, e os vossos esforços mais recentes simplesmente os trouxeram à proeminência ou lançou um brilho sobre eles. Isto pode ser contrariado se Hubert enfatizar a ideia de que ele é de fato expressado com segurança e que sua existência é automática e espontaneamente mantida. Essa ideia de segurança e tranquilidade contraria o medo e abre novamente as passagens para a livre associação. Esta sessão deverá ajudar a minimizar esse desconforto que é muitas vezes tão aparente durante suas visitas, precisamente quando ele quer estar no seu melhor. Em outras palavras, ele está se esforçando demais. Cada uma das suas atividades pode de fato fluir facilmente uma para o outro e ele deve se lembrar que a inteligência interior dentro dele está de fato por conta própria, sempre buscando o seu melhor interesse e sempre trabalhando por si mesmo em seu nome.
Se ele quiser, faça imaginar esta inteligência interior como um amado pai. Isso também irá embotar quaisquer ressentimentos que ele pode ter em relação aos seus próprios pais. A outra razão, além do medo mencionado, para o seu desconforto tem a ver com o seu aniversário aliado à ideia do Dia das Mães, que é amanhã. A ideia do Dia das Mães o deixou meio ressentido e meio triste por causa do relacionamento ruim entre ele e sua mãe. E ele esperava Robert por mais melhorias no tempo do seu aniversário. Certamente ele acredita que seu corpo pode começar a se sentir melhor. E essa sugestão é boa para usar, pois implica a continuidade da entrada sem se envolver em absolutos. Ele não tem nada a ver de novo e não tem nada de errado, novamente vou repetir, com o seu corpo. Diga isso a Robert. Tais medos mostram que a desconfiança do corpo ainda está até certo ponto presente. Então ele deveria refrescar sua memória sobre as conexões entre feminilidade, seu corpo físico e saúde. Queria mencionar que a circulação dos nossos livros está definitivamente aumentando e continuará assim crescer. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.